E seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí para receber nossas notificações. Você sabe o que é um bode expiatório? Hoje a gente vai ver onde surgiu esse conceito aí, tá? Ah, muito bem, vamos lá. Só deixa eu procurar aqui. Levítico, bode ritual. Só para deixar no, no jeito aqui, tá? Levítico 16. Muito bem, então vamos lá. Bom, a gente viu que Pedro, né, negou Jesus. No mesmo instante o galo cantou. E aí Jesus estava com Anás, sogro de Caifás. E aí Anás mandou Jesus para Caifás. Em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório, tá? Pretório, que era a guarda pretoriana, que era a guarda de Roma. Já estava amanhecendo, ou seja, pegaram ele cedinho ali de madrugada, quando ele estava reunido com os discípulos, ele provavelmente nem tinha dormido, tá? E quando estava amanhecendo, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, porque quando os judeus eles entravam em casa de pessoas que não eram judias, eles ficavam contaminados por certo período de tempo, se não me engano era de 3 a 7 dias, tá? E por conta disso, eles não entraram, né, na casa no pretório, porque queriam participar da Páscoa. Aí veio Pilatos, né, que ele saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? E aí o que os caras responderam? Olha, não falaram nem acusação, falaram: se não fosse criminoso, não entregaríamos a ti. E aí o Pilatos ele que sai fora, ó, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Então, ó, sai, eu tô fora dessa, julga vocês. E aí eles estão falando assim, ó, mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus já dando a sentença de morte a Jesus, tá? Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. A gente pode perceber que isso foi algo tão direcionado por Deus que os judeus não foram uma ou duas, acho que foram 3 ou 4 vezes que eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Então eles tinham capturado Jesus, poderiam apedrejá-lo, mas aí no final, em vez deles apedrejarem Jesus, eles entregaram Jesus para ser crucificado, tá? E aí Pilatos então voltou para o pretório e chamou Jesus e lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Provavelmente eles acusaram Jesus de estar se colocando como sendo rei. E aí Jesus perguntou a ele. Então Jesus, muito sábio, ao contrário de quem diz que quem responde uma pergunta com outra é tola, não. Jesus é muito sábio porque ele fazia isso quase sempre, tá? Essa pergunta é tua ou outros que falam ao meu respeito? E aí Pilatos ele foi e respondeu com outra pergunta. Acaso sou judeu? Foram o seu povo e seus chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? E aí Jesus ele falou: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então ele colocando como referência em termos de local, dizendo que o reino dele não fazia parte daquela comunidade. E aí então Pilatos falou: Ah, então você é rei. Bonito, né? E aí foi isso que Pilatos disse. Jesus respondeu: Você que está falando. De fato, por essa razão eu nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Perceba que quando Jesus ele fala sobre o conceito de uma verdade objetiva, uma verdade da qual existe um ponto de partida, aí o senhor Pilatos, né? Ele pergunta o que é a verdade, que tinha um costume grego e romano que relativizava a questão da verdade. Então a gente vê até em relação à filosofia grega, filosofia romana, os pais da filosofia moderna ali nasceram naquele berço. Ah,
Platão, Aristóteles, Sócrates, blá blá blá. Não sei se todos nasceram, mas eu acredito que sim. Todos nasceram ali na Grécia, em Roma, naquela região. Então tinha uma questão muito filosófica muito forte. Inclusive essas questões filosóficas vão ser narradas nas cartas de Paulo, que é uma outra série que nós vamos fazer aí, tá? E aí o Pilatos ele começou a relativizar a verdade. O que que é a verdade? Perguntou Pilatos. E ele nem ficou pra ouvir a resposta. Ele disse isso e saiu, porque ele tipo, é como se fosse um deboche. Você tá achando que você conhece a verdade? A gente grego, romano aqui, a gente na nossa cultura, uma cultura filosófica, até agora não conseguimos estabelecer o que é a verdade. Tipo, o que que é a verdade? Como se fosse um deboche. Não é você que vai estabelecer isso. Praticamente o que ele estava falando. E aí ele saiu de volta novamente para os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, e aí ele falou: Contudo, beleza, ele é um criminoso. Então vamos passar, vamos livrar a barra de todo mundo. Já que vocês estão falando que ele é um criminoso, para não sair tudo feio, segundo o costume de vocês, eu devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E aí os caras gritaram, gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. E aí veja como o João escreve. Ora, Barrabás era um bandido. Tipo assim, João se indignando em relação a isso. Que ele fala assim, ó, como que os caras escolheram a Barrabás e não Jesus? Então Jesus havia feito alguns milagres ali. E mesmo assim, os caras eles estavam querendo o outro que era Barrabás. Só que a respeito disso, eu tenho algumas coisas a falar, porque na verdade isso daqui é um reflexo de um ritual que havia na lei do Levítico. E eu vou levantar aqui para vocês verem, tá? Levíticos, tá? Vamos ver aqui, 16, tá? Ah, beleza. Ó, receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E tirará sorte quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e sacrificará como oferta do pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto como se fosse para aquele bode pecaminoso, está bem longe da comunidade de Israel. Então, o que, que tem a falar disso? Que isso daqui é um simbolismo disso daqui. Veja que ele tirou sorte. Barrabás fez a mesma coisa. Tirou sorte entre Jesus e um bandido. E falou: qual que vocês escolhem? Tirou sorte. Aí eles escolheram o quê? Barrabás. E Barrabás foi aquele que levou, vamos dizer assim, um pecado. Então ele era um bandido. Então ali ele representava o pecado da nação, de todas as nações, na verdade, de todas as pessoas, nós sendo representados como ladrões, como bandidos, como assassinos, como pessoas ruins. E aí ficaria um outro no lugar de Barrabás, para quê? Para ser crucificado, nesse caso, no bode era sacrificado. Então era sacrificado tanto o novilho, nesse texto que a gente leu, quanto um bode. E eu fico vendo essa questão que o bode ele representa em si a acusação. Então a acusação foi sacrificada junto com o inocente, que é o cordeiro. Perceba que nesse Levítico aqui, ele fala que vai sacrificar tanto um novilho quanto um bode. E aí eu vejo que o bode em relação à acusação de crime, à acusação de alguma coisa, e o novilho como uma pessoa inocente. Então Jesus, ele foi crucificado do ponto de vista do novilho como aquele que expiou os pecados daquele que era inocente, mas a acusação também de fato foi imputada a ele e ela foi ali tagueada em Jesus. Então, assim, esse texto principalmente é interessante até o momento da crucificação.
a gente enxergar algumas referências dos rituais sacerdotais dos judeus em relação a essa questão, que muito daquele sacrifício de relação dos judeus fazem em relação com essa questão. Então veja, se eu não me engano, isso aqui aconteceu na quinta ou na sexta já de madrugada. Então, sexta, sábado, domingo. São 3 dias. Inclusive, é, vi uma pessoa que falou: Ah, Jesus não ficou nem um dia e meio ali morto. Primeiro que conta a questão da passagem da luz, né? A viração do dia já contaria como um dia. Mas perceba que esse momento já começou o ritual de sacrifício. É como se a oferta já tivesse sendo entregada, já tivesse sendo propiciada ali na questão do altar do Senhor. Então Jesus, perceba, ele foi oferecido de fato, e aqui não é algo comum, algo que o homem ele pode decidir. O ritual do sacrifício de Cristo, então tudo que você vê aqui foi a justiça de Deus sendo derramada, a ira de Deus sendo derramada sobre Cristo com ordem e decência. Então, Deus ele planejou tudo isso e arquitetou desde a criação do mundo, como a gente vê lá em Apocalipse 13:8, tá? Que Deus ele já tinha predeterminado a morte de Cristo antes da fundação do mundo. E se ele predeterminou a morte de Cristo, também ele predeterminou o jeito que ela iria acontecer. Nesse caso, porque nós temos referências muito fortes da relação do sacrifício sacerdotal do Antigo Testamento. Ok? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações. Até logo, muito obrigado.